Antes de falar, 1 bilhão de pessoas no mundo com um transtorno de adoecimento mental, e a gente entende que, nesse 1 bilhão, a gente tem muitos pacientes subnotificados. Entender que 1 bilhão diagnosticado com algum transtorno mental. Se eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 a cada 8 pessoas com transtorno mental diagnosticado. 300 milhões de pessoas no mundo com transtorno depressivo. São 279 milhões de pessoas no mundo com transtorno de ansiedade. O Brasil é o país no mundo em transtorno de ansiedade, em proporção, comparando até em níveis mais elevados do que nos Estados Unidos. Certo? Nos Estados Unidos está com a marca aí de 5,9 em depressão, e o Brasil 5,8, então nós somos segundo em depressão. Mas por que será que as pessoas estão adoecendo? Por que os cristãos estão adoecendo? Que a fé, obviamente, ela é preponderante para controlar o impulso, e a espiritualidade, ela é o fator crucial para a felicidade, e porque a gente está afastado desses componentes. Então, o ponto de partida está aí, ó, o ser humano. Então, problematizar a situação, a gente entende que no mundo vem mantendo os índices de suicídio, no Brasil vem aumentando, embora aqui é menor que no mundo comparando. Mas a gente tem um incremento nessa população de 10 a 29 anos, então tem crianças e adolescentes cometendo suicídio por um agravamento dos transtornos mentais. Então é preciso de falar, Bruno, de transtornos mentais, porque o que mais mata é a psicofobia. Porque a pessoa não pode adoecer, ela tem que ser pastor, ela tem que ser cristão, ela tem que tá ali exercendo a sua fé. E ela não pode adoecer porque ela tem que firmar em alguns propósitos, e às vezes adoecem verdadeiramente por essas razões. Então precisamos de falar sobre sentido, porque ninguém vive muito tempo também sem sentido. Precisamos de falar de propósito, precisamos de falar de transcendência, e não tem como falar disso tudo sem espiritualidade. Então eis-me aqui, tentando usar um pouco do que eu tenho de técnica, mas cada um é doutor naquilo que faz, né? E obviamente vou experimentar aqui do que tem de melhor de vocês no sentido de exercer a espiritualidade, porque não há felicidade sem a espiritualidade. Então trazia essa dinâmica de síndrome do pensamento acelerado, então, mas na verdade isso não é nada de novo, é um transtorno de ansiedade que tem algumas características. Entre as características é o combo, né? Eu chamo de combo: irritabilidade, ansiedade, a agorafobia, é o medo de ter medo, é o medo de enlouquecer, é o medo de não dar conta, é o medo de surtar, é o medo de exagerado. E, principalmente, possa relacionar mudanças repentinas do humor, a instabilidade afetiva, entre outros sintomas que se relacionam. Juju. É verdade, Juju. Juju, vem cá, Juju. Juju é 20 anos, tá? Você vai usar o celular qual idade, minha filha? 10 anos. Mas ela vai usar com que permissão, Juju? Daqui 10 anos, né, Juju? Tá bom. Daqui 10 anos ela vai... Ela sabe. Daqui 10 anos. Obrigado, Juju. Ela é mais tímida. Né? E você viu um fator embaixo ali? Dificuldade no sono? O sono é crucial. A gente sabe aí que modula o cortisol. Então não tem jeito. Ó, para você ver. Se eu colocar aqui, quem quer ganhar R$1 milhão aí? Levanta a mão. Quem quer? Você primeiro aí. Todo mundo quer ganhar 1 milhão. Você quer 1 milhão? O que você vai fazer com 1 milhão? Não, mas o que você faria com 1 milhão? Para quem? Para você mesmo? Ok. E se eu te desse 10 milhões? Você faria o quê? 10. Hã? Você até babou assim, né? 10. O 10 milhões. Hã? Viajar para onde, gente? Estados Unidos. Beleza. Aí se eu te falar assim, ó, 1 milhão, 10 milhões, mas no dia seguinte você não vai ter sono mais, você vai ficar acordado. Você vai querer esses 10 milhões ou vai ficar? Hã? Ninguém vive sem sono. Sono é inegociável. Não tem como, né? Sono é vital. Sono ele modula, ele recompensa. Não tem jeito de viver sem dormir, né?
Então, não tem valor no mundo o sono de qualidade. Então, tem que ter uma boa noite de sono adequado para poder a gente ter esse padrão. Então, a ansiedade é definida pelo DSM-5 aqui de maneira teórica. Esse é o livro que a gente utiliza para poder fazer diagnóstico de transtorno de ansiedade. Tem alguns critérios que a gente utiliza, mas não vem aqui essa questão, mas para vocês entenderem que existem critérios. Entre algumas escalas que a gente utiliza, é uma escala que chama escala de Hamilton, é uma escala específica para avaliar a ansiedade e a gravidade dela, certo? E esse manual aí, se a gente lê ele, a gente encaixa em um monte de critérios, a gente fica achando que a gente tem um monte de coisa. Então, eu acho que vocês não devem ler, tá bom? Que se precisar, vai no consultório ou avalia lá, porque a gente poder ver, a gente resume isso aí. Não lê, tá bem? E tem um professor meu que até falava assim, ó, a aula que eu mais aprendi, 2 horas de aula sem o professor. Ele escreveu no quadro, ó, não inventa, simplifica. É assim, só, tá bom. Então, tem coisa que não precisa ficar para o canto demais, não. É só aquilo ali. E assim a gente aprende, na simplicidade e tentar não ficar aí buscando muita orientação na internet, né? E a gente tem a mania, né, de buscar aí critérios e tudo, internet, o Google. Hoje até tem um chat GPT para poder... tá muita coisa aí de informação. Antigamente dizia, sabe como é que era? Mente vazia é... Mentira, não é mais. Acabou. Hoje a mente vazia é bom demais. Hoje tem mente vazia, a melhor coisa que tem. O excesso de informações erradas, excesso de fake news, excesso de comunicação errática, excesso de informações não validadas é a oficina do diabo. Mudou tudo. Então, precisa de aprender, entender que a mente vazia hoje é bom, não é ruim, não. Está a mente vazia ali, procurando entender e ter informações de qualidade. Buscar efetivamente por informações de qualidade é ter uma mente, né, adequada e ali tentar se desenvolver. Então, não é mais isso, não. Né? Mudou esse ditado. Acabou. Hoje é ter informações boas. Né? Você viu que na pandemia, 53% das pessoas que adoeceram, né, ali tiveram algum transtorno mental, de neuropsiquiatra. Mas vou te falar por quê. Porque não é tão somente o Covid. Aí teve Covid, o medo de ter medo, o medo de dar uma coisa, o medo de perder. Porque nós estamos preparados a viver só. A gente não fala de morte. Não fala de morte. O ser humano ele tem um medo da morte, não sabe lidar com isso aí. Na hora que chega ali perto... Ontem, um monte de gente que vai aparecer no consultório, segunda-feira, querendo urgência, por conta que é temporal, você vai ver. Porque o pessoal fica com medo de morrer. O Jesus está chegando, todo mundo assusta, não é para ficar tranquilo? Não, eles assustam. Então, nessa dinâmica, a gente precisa de acalmar o coração, né, e entender que existe uma vida que possa transcender. Todos, indiferente de religião, a coisa que a gente tem é a eternidade. De alguma maneira chega, né, para nós todos. Né? O ciclo se fecha. Né? O bom ou ruim. Esse mapa aqui eu não vou inteirar, mas entender que existe muita diferença em proporcionalidade entre homem e mulher, tanto no agravamento dos transtornos mentais, como também na quantidade. Então, as mulheres adoecem com maior frequência. Então, as mulheres, por dinâmicas culturais, por trabalhar nesse mundo mais globalizado, no sentido de estar multitarefas, de ser mãe, de ser pai da mãe, e vira tudo, né? Mistura tudo e fica tudo desorganizado ali. Então, realmente, as mulheres adoecem com frequência por esses motivos. Mas se alguns personagens bíblicos poderiam ter adoecido, é possível dizer. Quem assistiu aí aquela série, até a Mayara está forçando para me assistir, eu tenho assistido algumas partes lá, porque o sono bate, eu não estou conta, mas The Chosen. A gente observa ali, a psiquiatra gosta de analisar detalhe, né? Que é a coisa. Então, a gente observa alguns aspectos relacionados a alguns adoecimentos ali dos discípulos. Veja bem, aí, ó, a gente pode observar que não tinha um quadro ali específico, mas muitos deles tinham um comportamento mais impulsivo, outros tinham um comportamento mais ansioso, e outros tinham pouca fé mesmo. Né? Tempestade batia o barco aí, papai vai morrer. O medão já tinha, o medo do ser humano existencial. A Mayara me ensaiou isso aí ontem, aí, me leu a Bíblia, e ela vai aumentando o tom de voz quando eu estou. Ela lê forte, a mulher é fervorosa. Me explicou direitinho, não vai falar o livro de Mateus achando que é o Pedro e troca lá não, você segura seu TDAH. E eu fiquei assim, ó, pode deixar que eu vou ler o slide lá para não errar. Mas é isso, porque a verdade, ó,
Por exemplo, o apóstolo Pedro era relacionado a um comportamento mais impulsivo. Talvez um TDAH, né? Sabe, lá não tinha Ritalina, não tinha Concerta naquela época, nem mesmo não tinha nada. Então, Pedro tentou andar sobre as águas, e demonstrou ali uma fragilidade, uma ansiedade, um medo. Está lá escrito no livro de Mateus, Maior, 14, 29, 31. Eu não errei, não. Você entendeu? Pedro foi relatado lá no livro de Mateus. Pronto. Não erra mais, não. Eu já dei umas ratas aí já nessas passagens. Pedro prometeu nunca abandonar Jesus, mas a insegurança, na hora que apertou para o lado dele, negou Jesus 3 vezes. Está lá em Mateus também, no livro de Mateus. É sério. Depois você me corrige. Então, esses comportamentos possam ser relacionados com certo grau de impulsividade, de ansiedade, de medo. E eu ainda observei o Mateus também, tá? Eu observei o Mateus com um comportamento mais de autista. Ele tinha um pouco, ele olha um pouco mais para baixo, assim, fica balançando o corpo, não é assim? Mas isso possa se relacionar com comportamentos e habilidades sociais que talvez ele não tinha. Ele era muito bom ali, metódico, né? Criterioso, rígido. Então, é um comportamento que pode se relacionar a algum quadro aí, né, de TEA, um espectro autismo, mas a gente não acha que isso é uma doença, e sim uma alteração do neurodesenvolvimento que possa ser adquirida, as habilidades, o quanto antes a gente diagnosticar precocemente e tratá-lo, estimular. Né? Outra passagem está lá, essa também não vou errar, não. Jesus chegou na casa lá, de Maria e Marta, e a Marta arrumou uma confusão. Ela arrumava e não parava de ajeitar, arrumadeira, parecendo minha sogra. E varre lá, e varre cá, e não para. E nem olhou para o lado de Jesus, e não parava. Está lá Jesus, não, beleza, e continua varrendo. Isso que mostra algum tipo de comportamento que voltado para um comportamento de personalidade anancástica, rígida, lista, regra, ordem, organização, esquema, consciencioso, sentido. E Maria escolhe sentar aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Uma passividade, tranquila, né? Está lá no livro de Lucas. No livro de Lucas, Maria. Então, se essas personagens possam indicar algum tipo de adoecimento, nós, seres mortais também, né? Então, podemos adoecer. Então, cristão também adoece. Até os discípulos escolhidos por Jesus. Foi lapidando um por um. Só você está aqui, vamos te deixar você. Então, pronto. Então, dessa maneira, a gente precisa de entender. Essa área aqui, a Lucimara vai gostar. Porque depressão, ansiedade, trauma, transtorno de ansiedade generalizada, TDAH, diabetes, hipertensão, tudo inflama. Covid, dengue. Então, a gente tem que entender que as doenças psiquiátricas, do ponto de vista biológico, são doenças do neuroinflamatório. Então, depressão inflama, ansiedade inflama, por isso que mata. Porque se inflama, leva ou pode levar a síndrome metabólica. Então, vou repetir aqui. Depressão e ansiedade inflamam. E a inflamação possa se relacionar à depressão e ansiedade também. Por isso que o Covid-19, 53%, além das questões que envolveu o medo e as questões aí, né, do próprio Covid, gerou uma tempestade inflamatória. E essa tempestade inflamatória agravou os transtornos, né, mentais. O número de pessoas que procuraram consultórios médicos, de maneira em geral, foram justamente por excesso de processo inflamatório. Um estudo aqui em Valadares, pela UFJF, mostrou que uma medicação chamada fluvoxamina, por razão dela reduzir um dos elementos chamados citocina, era capaz de diminuir o processo inflamatório. Ora, um antidepressivo, diminuindo o processo inflamatório, reduziu a hospitalização daqueles pacientes que tomaram e faziam uso dessa medicação. Veja bem. Então, a gente tem medicações, né? Não estou falando para vocês tomar aqui, pôr na caixa d'água, não, mas possa relacionar a diminuição de processo inflamatório. Antidepressivo possa relacionar a redução de processo inflamatório. E tem substâncias que pode agravar. Inflama. Entende? Por isso que o excesso de algumas substâncias possam elevar a inflamação e piorar a depressão. Por isso tem que ser
Então, o Brasil, no mundo, é o país que mais se automedica. Você vê aí, corta lá depois, porque você viu o tanto de farmácia que tem, é justamente porque as pessoas procuram, óbvio, né? Procura ter uma dor, ao invés de fazer uma atividade física. Mas como é que trata a fibromialgia? Processo inflamatório. Eu falo aqui, ó, vai fazer atividade física, ninguém me escuta. Por isso que a gente precisa de entender que para melhorar processos inflamatórios, os adoecimentos mentais, tem que sair daqui, né, entendendo que precisa parar de negociar com o terrorista. Parar de negociar com você mesmo, que não vai na academia, que não pratica exercício físico, porque chikungunya não vai adiantar ir no consultório do reumatologista e tomar uma hidroxicloroquina ou outra substância, porque a gente combate efetivamente processo inflamatório com atividade física. Pronto, falei. A fibromialgia é uma dinâmica, né? O psiquiatra manda para o reumato manda de volta porque não melhorou o humor, e você fala, vai para atividade física, não estou aguentando. E aí fica ali naquele negócio. É ruim porque a gente fala de maneira a conscientizar, e às vezes o paciente pode entender que a gente está querendo que ele melhore efetivamente quadros de fibromialgia com atividade física. Simples. Tênis, roupa, matrícula. Pronto. E ainda aqui tem a bituruna, que quem quiser fazer trilha, sobe, desce. E aí, né? Mas eu não aguento. Hidroginástica, pilates, tem que começar. Porque o corpo em movimento é anti-inflamatório. Aí vai na farmácia comprar lá medicação anti-inflamatória com tênis em casa parado, com a bicicleta parada, com a roupa de academia rasgada, já nem usar lá, comeu tudo com traços, né, de não ter sido utilizado. Então, precisamos de reforçar a conscientização da população que o adoecimento mental ela tem um componente inflamatório, ponto. Se tem esse componente, precisa de trabalhar nessa dinâmica. Está aí os estudos. Está aí os estudos. Tá, para não falar que eu estou contando mentira, está aí os estudos. Embasado. Certo? Embasado, está lá. Então, você vê que tem substância, entre elas interleucina, citocina, tempestade inflamatória. Então, quanto mais a doença ela cronifica, mais inflamado fica. Aí vai dar fibromialgia, dor para todo lado, o corpo fica ruim, não dorme direito, vira um cascata. Então, tem que sair da inércia. Porque faz parte da cura o desejo de ser curado. E não é remédio que vai curar. O remédio ajuda. Mas precisa também, efetivamente, ter um comportamento de desejar ter a cura. Porque Deus age no ordinário, mas também no extraordinário. Mas a pessoa precisa de ter, né, interesse, querer curar. Por isso que eu gosto de Lacan. O Lacan é corte seco, entende? Assim mesmo, não vai melhorar, não vai dar certo. Porque é assim, se fizer diferente vai dar, ou vai ficar vindo aqui, ó, de 3 meses, de 6 meses, a gente está lá para orientar, não tem problema, a gente continua a orientação. Mas, verdadeiramente, haverá uma melhora considerável quando a gente aumentar hábitos de vida saudáveis, que incluam boa alimentação, uma boa noite de sono e atividade física. Acabou a palestra, não precisa mais nada, não é? Acabou, simples. Por isso que o professor meu, quando ele deu aquela lá atrás, até hoje eu penso, tem tempo atrás, ele pegou um charuto e foi lá para fora. Eu acho que ele não faz o que escreve, né? Escreveu lá, não inventa, simplifica. Mas é isso, é simples. Nós que complicamos, nós que nos tornamos inimigos de nós mesmos, nós que nos tornamos terroristas. Então tem que parar de negociar com o terrorista, tem que parar de negociar com o inimigo, tem que ir efetivamente para um tratamento que engloba hábitos de vida saudáveis. Está isso tudo. Está aí, essa parte é boa. Deus age, está lá, ó, Deus agindo, está lá, Deus agindo, ontem agiu, está agindo agora, continua, mas ele age de duas maneiras na área médica. Por meios, né, extraordinários, promovendo os milagres, as curas. Deus age. Tem paciente que chega e fala assim, não é a senhora, não, o que houve? Doutor, agora eu sou outra. Desde vida, aquela coisa que está me fazendo mal, larguei mão, Deus está agindo na minha vida, eu estou liberta. Mas Deus também age no meio ordinário. Nós médicos com conhecimento, os medicamentos quando a gente precisa, e hábitos de vida.
É isso. Não inventa. Simplifica. Me ajuda. Me ajuda. Facilita aí. Então, Deus está lá. Esse lembrete é crucial. Deus deu aos homens capacidade de desenvolver tecnologia para cuidar da gente. Deus deu lá os remédios inovadores. Mas aí o sujeito pega disso aí e abusa. Abusa no Zolpidem, abusa no clonazepam, abusa, né? E vai abusando. Deus age, promove. Mas a gente deve também ter um discernimento daquilo ali, de saber usar. Desde que o mundo é mundo, Deus está lá dizendo, ó, não come, está aqui a maçã, não come desse aqui não, está aqui esse aqui, esse aqui não precisa mexer. Está desde sempre, desde lá de Gênesis, desde a criação do mundo. Está lá. A gente pode usar a nosso benefício quando se é permitido, ou quando a gente tem um entendimento, mas também a gente precisa de entender que nem tudo me convém, tudo me é permitido. Por isso que as pessoas adoecem, você vê que a ansiedade, depressão, todas emaranhadas, a pessoa busca o imediatismo, quer resolver de qualquer maneira, e tem coisa que é no tempo que é de Deus, é no tempo certo. Deixar o agir de Deus nessa possibilidade de cura e libertação. Qualquer doença que for, mas tem que fazer a parte de maneira ordinária. Uma mudança de hábitos de vida. Então, deixar e permitir que ele, então, principalmente pessoas que têm essa necessidade compulsiva, que envolva aí os transtornos por uso de substância. Tecnologia, está todo mundo no clique aí, ó. Tá, clique. Ainda bem que hoje cai um monte de energia, está ruim a internet. A gente fica uns 3 dias assim, né? Deus ajuda, que fique 3 dias sem energia na cidade, que as coisas não agravem, que as pessoas parem de usar celular em excesso para ver a necessidade de usar de maneira organizada. Pronto. Ou, boa ideia, pode também ter o horário, né? Tal horário, cai a fase. Pronto. Facilita a vida do psiquiatra. Pronto. Vai cair a fase. Pronto. Mantém só algumas ar-condicionado em Valadares, né? Central, tem que ser central aqui. Tem que ser alguma coisa para bloquear aqui. Então, a gente precisa de buscar a todo momento, e efetivamente, ter essa qualidade de vida de maneira que Deus nos dá todo dia aí, né? O respirar, o agir de Deus na nossa vida, todo momento está ali. Então, cristão tem que aceitar tratamento também, né? Se está lá adoecendo, precisa também de aceitar. Identificar o problema e aceitar a ajuda, né? Aceitar. Primeiro aí é essa situação também. Deus permite até nós, então não existe. Tem que ter o psiquiatra também. Tem que ter atividade também, se precisar de ajuda, peça, né? Alguns, se pensar sempre que no amor próprio, é bíblico. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E está lá também assim, amar ao próximo como a si mesmo, e eu primeiro, né? Pensar em você. Tem uma, assim, obviamente, então, num templo religioso, mas eu gosto de muito uma passagem de Lacan. Lacan é um discípulo de Freud, até teve um rompimento com Freud, e ele tem um conceito de amor que eu gosto muito, particularmente. Obviamente que o que Jesus Cristo nos trouxe de amor, isso é pleno, a gente, né, tem entendimento. Mas o conceito de Lacan seria assim: o amor é um objeto de desejo e de respeito. Pronto. Para poder eu amar alguém, eu preciso de desejar, eu preciso de respeitar. Equilíbrio entre essas duas coisas. Tem pessoas que se desejam demais, mas não se amam, porque não se respeitam. Desejar só não é amar. E se respeitar demais também não é amor. Então tem que ter esse equilíbrio entre o desejo e o respeito. E a primeira regra para amar alguém é eu primeiro. É eu primeiro. Isso é incorporar autocuidado. Então, para mim, ter autocuidado é praticar o ensinamento de Jesus e também a teoria de Lacan, no sentido de se desejar, de se cuidar, de se esforçar, de cuidar do seu templo, de promover aí a possibilidade de ir na igreja, de buscar aí os ensinamentos de Jesus, de andar nas trilhas dele, de envolver na espiritualidade, no sentido de transcender, de se elevar e se reconectar com o seu eu divino. Está lá dentro, lá, se buscar. É nisso daí. E, obviamente, você tem que sempre, se precisar de ajuda, vai pedir, né? Porque tem os profissionais para isso, tem educador físico, tem nutricionista, temos aí
os médicos, temos os fisioterapeutas, temos todos uma... E temos os pastores. Rapaz, eu gosto mais de pastor. Por quê? Esses homens é para-raio na terra, sem fio terra. Confusão, ué. É psicólogo, ensina psiquiatra. Ué. Imagina bem, a todo momento, você tem um problema lá na sua casa. Você, ô Bruno, rapaz, estou com confusão com a mulher aqui, rapaz, não sei o que eu faço, eu largo, se eu fico, se eu... Não estou falando que eu sou casal. Se tem uma alegria, nasceu o menino, Bruno, não, nasceu o menino. Se tem BO, chama o Bruno. Se tem, eu fico o dia inteiro assim, velho. Não é assim? É uma gangorra. É muita coisa para segurar aí, para poder manter. E tem que manter também a união de todos aí. Tem que ter, né, essa maneira aí de se organizar. Então, realmente, essa busca deles, né, para manter o equilíbrio é realmente... Até na igreja lá em Joinville, né, Mayara? Pastor de uma bacana também. Fiquei fã dele lá, na igreja lá. E ele também, uma pessoa assim, generosa, no sentido de acolher as pessoas. Mas realmente é intenso demais a vida de um pastor. Um momento ele está lá no velório. Aí, no outro momento, ele está lá na festinha da menina que nasceu. Né? E está nessa constância. Né? Imagina no Covid, que teve vários falecimentos, situações. Rapaz, é complicado. Mas, nesse sentido, é o autocuidado que a gente deve falar. Tem que imprimir aquilo que funciona para você. Não vai adiantar fazer um determinado tipo de atividade, sendo que você não tem habilidade para aquilo, né? A não ser que você queira desempenhar, mas dentro do seu limite. Então, começa fazendo, de maneira gradual. Isso aqui é muito importante, evite o esgotamento. Os profissionais, de maneira geral, acho que é bom ter pausas, né? Férias prolongadas, em algumas profissões, possam ser prejudiciais. Cada um mantém o ritmo, né? Tem pessoas que absorvem melhor pausas a cada 2 meses, tira 6 dias. Tem pessoas que gostam de 30 dias. Tem juiz que gosta de 2, 3 meses, direto. E já é outra modalidade que dá. E é bom também. Cada um tem. Mas não estou criticando, não, ué. Se eu pudesse, dar um workshop para o psiquiatra também. Mas de 2 meses, ter pausas. Os profissionais liberais, de maneira geral, acho que 2 meses, 6 dias, 5, 6 dias é o ideal. Porque não volta, rapaz, imagina, você sai 30 dias, depois volta para a agenda. Na primeira semana, você já está querendo tirar 30 de novo. Dá não, né? Então, acho que tem que ter essas pausas dentro da realidade. Cada um tem a sua realidade, né? Obviamente, não tem inveja do juiz, não, mas se a gente tivesse situação... Mas não é uma solução rápida esse autocuidado, porque a pessoa precisa realmente buscar, né, é coisa simples, né? Escovar dente, cortar o cabelo, fazer barba, né? Se olhar para si, né? Nossa, estou legal. Melhorar alguma coisa ou outra, então tem que incorporar isso aí. Mas não vai achando que é ir lá na Lucimar um dia e já chegar, né? Não, aí não dá. Não dá, tem jeito, não funciona bem assim. Aprender a dizer não, acho que é o mais importante aqui. Tem que falar. Não vai dar, não. Você tem que escolher ou fazer parte do problema ou da solução. E tem problemas que não te competem. Se não é de sua competência, para que você vai envolver? Pronto. Esse problema é meu, ok, vou. Vai lá e resolve. Não, esse problema não me compete, é de outro, não tem para mim, não tem condição de emprestar, de assinar e avalizar isso daqui. Não tem, ué. Infelizmente, procura outra pessoa, envolva na situação, minha condição é, pronto. E evitar ficar dando desculpinha também, né? Evitar ali, fala não, mas é porque eu vou ver, esse negócio de vou ver com a mulher, você vai ver porque é ruim, né? Você já toma desse, vai ver com eu vou ver com a mulher lá e depois eu te falo. Aí. Fica dois problemas. Você vai levar o problema, você já devia ter cortado lá. Você vai levar para... O que você acha? Você vai tomar cepada em casa. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Então é melhor já resolver ali de que levar para a mulher. Coisa que é passivo de si, para você resolver, ué. Sim é de cada um e o não é de cada um. Né? Embora a gente precise de ter uma vida compartilhada com a esposa, nesse sentido,
mas evita levar conflito, né? Se precisar diminuir, é bom, é menos problema. Então aprenda a falar não. Porque quando você assume compromissos a mais, que além do que você consiga, você vai envolver também terceiro, o cônjuge, vai envolver situações familiares. Então tem que aprender a falar não. Certo? É assim. Aí olha que bacana. O não ajuda a tomar decisões conscientes e lidar com a rejeição e fracasso. O não. Não, Você fica até meio inspirado. Os primeiros dias é ruim, né? Porque você fica... Coitado daquele cara, né? Mas o não, tem jeito. É menos uma coisa. Não tem como. Agora, se você puder resolver, né? Que você resolva. E que também, não significa ser egoísta, mas respeitar os próprios limites. É só isso. Simplifica. Então, o autocuidado envolve cuidar de si mesmo, cuidar da sua saúde mental, no propósito maior de que alimentação saudável, né, coisas práticas mesmo do dia a dia, é simples. Então, é importante lidar com estresse e também com os problemas emocionais. Não deixa acumular, não. É só. Porque amanhã vai ter problema de novo. A vida é uma constância de conflitos. Obviamente, a gente deve evitar confronto. Isso é óbvio. Mas a gente deve estar preparado ao dia a dia, no cotidiano, a modificar situações para não se enrolar, né? Então, vamos buscar a todo momento, buscar resolver os problemas. Aí tem que ter tempo de qualidade com os filhos, com os seus, voltar a visitar a tia, né? Voltar a visitar as pessoas, fazer marcas, né, nas pessoas, marcas saudáveis, né? Bons momentos, né, Vitória? Marcar a vida, né? Nós vamos onde hoje? Vamos lá na vovozinha? É isso, é dar um significado para a vivência. Porque não adianta depois que morrer, colocar o luto lá no Instagram. Não adianta. Tem que viver o momento, tem que interagir, né? Muitas pessoas assim, a gente vê, nossa, passou. Modifica. Então precisa de ter tempo de qualidade com os nossos. E não adianta também mãe, pai ficar tempo constante com os filhos, e a mãe lá, o pai, cada um no celular e as crianças ali. Tempo de qualidade é verdadeiramente otimizar o tempo junto com os seus de maneira adequada. Isso é ter um tempo de qualidade e viver. Para criar memórias. Porque nós somos as lembranças, ruins e boas. A gente precisa desenvolver. Porque quando a pessoa ela vem a falecer, ou deixou uma marca aqui, você vai pensar, nossa, foi que dia lá que eu fui, fomos em tal lugar, nossa, passagem ruim demais, mas me marcou. Entendeu? Eu lembro do tiozinho, lembrei do tiozinho aqui agora, Sebastião Ferreira Lopes, ele era um marceneiro lá no bairro São Pedro, e ele trabalhava na Senibra. Nós viemos pequeno lá de Tarumirim para cá, foi o ano de 89, minha mãe com a máquina de costura, durou dentro do ano, nós viemos parar aqui. Aí fomos lá para a casa do tizinho, ele trabalhava na Senibra, e ele tinha 4 filhos, ele tinha porque morreu, mas os 4 filhos são vivos ainda. Ele e a tia Geralda. O tizinho chegava lá da Senibra com os iogurtezinhos, né? A bandejinha seria 4, né? Como tinha eu mais meu irmão, então ele chegava lá, quando eu lembro do iogurte até hoje. Toda vez que eu tomo iogurte, eu lembro dele, porque marcou a nossa experiência de vida aqui. A tia Geralda era assim, até pouco tempo atrás, morreu na pandemia. Geralda Iris, que Deus o tenha, uma tia maravilhosa. Alguns conhecem aí, né? A tia Geralda, ela tinha uma marca assim. Eu tenho uma xícara que ela deixou para mim. Mas essa xícara, a história era assim. Eu chegava na casa dela, sempre tinha um pãozinho de queijo, um pãozinho com manteiga, um bolinho de fubá, uma coisa simples, né? E ali uma xícara lá. Ela dava importância para a minha presença ali, ela achava, meu sobrinho aqui, vindo aqui na minha casa. E depois de certo tempo, ela veio a falecer. E a danada da xícara vai parar lá em casa. Essa xícara já teve um monte de confusão aqui em casa. Já tomei tapa na minha mãe, não deixava tomar nem água nessa xícara, porque era o chique de esperar para tomar café com ela, e essa xícara não tinha nem outra. A cópia é essa, só essa aqui. Sabe que eu dava a importância ao momento com ela, mas a xícara, aí depois que eu fui entender, né, a xícara ela dava a importância do momento comigo ali.
na simplicidade dela, né? Ela morava lá no São Pedro, ali no bairro Universitário. Era sempre um encontro bonito, assim. Agora, o último encontro nosso não foi bom por conta da questão da pandemia, mas ficou a marca, né? A marca dela em vida, do momento que ficou eternizado. E é isso. Nós somos lembranças. Nós somos aquilo que nós experimentamos aqui e, acima de tudo, que nós vivemos com os outros. Então, não desperdice o tempo na internet. Não vai viver a avó, viver a avó, vai viver a tia, vai viver a mãe, vai viver as pessoas que você ama, porque eles não morrem nunca quando a gente pensa que ficará eternamente. Eu lembrei da tia, do tizinho aqui, de maneira carinhosa, para você ver. Viveu em mim aqui, trouxe para perto de mim a lembrança que viveram naquele momento. Assim é quando a gente tem um contato com os nossos de maneira a experimentar bons momentos. Mas tem ruim também, tem experimentos ruins, que todas as emoções precisam ser vivenciadas. Tristeza, alegria, situações ruins. E vamos passando para as circunstâncias nossas aqui e a gente vai nos nutrindo das boas, né? Porque precisa de provocar as boas recordações. É isso. Aí a pessoa morre, rasga a foto, rasga tudo, joga a xícara fora, confusão danada, porque a mulher morreu. E, na verdade, a gente tem que eternizar os momentos, né? É isso, é sobre isso. É sobre sentido, propósito, transcendência e conexão. Pronto, é isso. É conectar, né? Conectou a tia Geralda aqui na lembrança da xícara. Até tomei café nela hoje, já, cedinho. Tomei café com ela, nesse sentido, né? Então, tempo de qualidade faz isso aí, ó. Fortalece vínculos familiares e emocionais. Resgata as boas memórias, boas recordações. Já falei demais desse negócio de mudança de hábito. Vocês dão um jeito. Levantar da cadeira hoje é para começar a fazer uma atividade física já? É hoje. O corpo tudo inflamado aí, uns encurvados. Dá um jeito. É isso, nesse sentido aí. Obviamente, vai estabelecer metas realistas. Se não dá conta de 3 quilômetros, faz 2 primeiro, depois vai evoluindo, vai aumentando essa dinâmica para que você possa ter consistências e coletar bons resultados duradouros, mas a longo prazo. Certo? A vida é maratona. Mas posso falar de maratona, eu lembrei lá da Dona Gessina, quase matou, rapaz. Dona Gessina é uma senhorinha aqui teve uma promoção da Missão Vida, é uma entidade, né, que a gente ajuda aqui em Valadares, é uma corrida. E eu tinha recém-operado a vesícula com problema, tinha emagrecido muito de operar. Aí fui para a corrida, maratona, e eu me inscrevi 11 quilômetros. Olha que legal. E vai lá, eu lá, caminhando, tranquilinho, do nada, rapaz. Eu estava, acho que mais meditando que correndo. Tranquilinho, parece uma assombração do meu lado. Dona Gessina, desculpa, Dona Gessina, assombração, nós fizemos uma amizade, mas, Dona Gessina, mas a corrida aqui mesmo, o caminho está certo? Não, pode, só pode ir. Aí, no meio do caminho, eu só posso te acompanhar? Eu falei, pode, eu caminhando. Não, vou no seu ritmo. Rapaz, essa mulher quase me matou. E aí ela conversando comigo, disse, não, todo dia eu caminho 23 quilômetros, 73 anos de idade, e eu, recém-chegado, eu falei com a Vitória, você vem cá, Vitória, conta essa história aqui. Você falou assim para mim, da corrida, que eu ia vencer a corrida, você estava esperando chegar? Como é que foi? Eu falei pro papai beber muita água, ele não olhar para trás e que eu ia vencer. Que aí, isso aí o papai ia vencer. E como é que foi a minha corrida? E o papai, você ficou esperando o papai chegar? Uhum. E demorei? Muito. E eu cheguei como no final da corrida? Como é que eu cheguei? Com quem lá? Com uma velhinha. É? E como é que... E você falou o que comigo? Você lembra que você falou comigo? Uhum. Você foi, me abraçou, falou o quê? Lembra não? Você não ganhou a corrida, não, papai, porque você ficou esperando a velha. Eu disse, não, minha filha. Ela falou assim, papai, mas você não ganhou a corrida porque você foi ajudar a velha. Eu disse, não, minha filha, você não está entendendo. Essa doninha apareceu aí. Ela salvou minha vida aí. Ela foi me dando água a corrida inteira. Mas ela não decepcionou, não, porque ela viu ela achou que eu estava ajudando a Dani.
correu mesmo, mas essa mulher me judiou, viu? Cheguei cheio de... Né, Juju? Você lembra da corrida? Mas é isso, a gente precisa de modificar hábitos, mas tem que ter metas realistas, né? Não vai colocar 11 quilômetros, você não está dando conta, não, senão a angiosina te mata. Vai que você encontra uma angiosina da vida aí, você fica aleijado, mas demorei para recuperar, viu? E, rapaz, deu tanto calo no pé. Então, as principais dificuldades de mudança de hábito é justamente aqui, ó, principalmente a pessoa que fica negociando ali com o inimigo, criando resistência interna, é difícil demais, não tem o tênis, a roupa, sempre coloca uma desculpa. E, obviamente, quando a gente deseja, tem que buscar ajuda profissional e até mesmo a autodescoberta, você descobrir alguma coisa que você consiga desempenhar de maneira eficiente. Agora, tem que ter consistência, não adianta descobrir também, né, e parar no meio do caminho. Então, persistência e aceitação de falhas são fundamentais na jornada. Vai ter momentos que você vai ter uma viagem, vai ter situações, vai ter um aniversário da filha, ou vai ter uma situação que você não vai conseguir manter aquela rotina, mas é sobre roteiro, não é só rotina. Rotina todo mundo tem aqui, mesmo não fazendo nada é uma rotina. O roteiro é um detalhamento, um planejamento mais efetivo para que se ocorram as mudanças mais efetivas. Alimentação de maneira de entender, o intestino é o segundo cérebro. É por isso que a gente precisa, às vezes, de repor a flora, com probióticos, alimentação saudável, evitar aí algumas alimentações que possam inflamar o corpo, entre excesso de glúten e outras questões que envolvem isso aí. Tanto é que até a natureza do desenvolvimento embriológico do intestino é da mesma natureza embriológica do cérebro. Então, o intestino é o segundo cérebro. Né? A gente é o que a gente come no sentido físico. A gente é o que a gente come no sentido físico. Né? Ou não? Então tá. Vocês vão fazer atividade física, eu falei demais de você já. Vocês lembram da dona Gessina? Lembra lá? E vai. Eu fui, venci. Vamos lá. Nesse sentido aí, porque às vezes que momento da atividade física ela não é tão prazerosa, mas o resultado ao longo do dia da produção de substância como a endorfina, e entender que a endorfina ela é ali crucial para modular os neurotransmissores e até mesmo como precursores e dar o start ali para a produção de serotonina, noradrenalina, acetilcolina, reduz o glutamato, que acaba causando esse processo inflamatório. Então, tudo isso aí possa ajudar a promover uma vida saudável e reduzir, né, o processo depressivo. Nossa, já falei demais de atividade física. E melhora a autoestima, né? Te deixa, nossa, mãe, tô ficando legal, né? Perdi 30 quilos, né? Vamos tentar. Te ajuda na autoestima. Ajuda também a prevenir demências, prevenir Alzheimer, prevenir Parkinson. Tem estudos recentes mostrando redução de Parkinson com atividade física. Olha a importância que se dá à atividade física. Olha o remedinho bom, hein? Pedal, atividade física na academia. A musculação ela tem alguns elementos que possam colaborar para uma manutenção. Porque imagina você ter músculo ao envelhecer. Então você consegue locomover melhor. Então são 5 gigantes da geriatria. Eu falo e ninguém acredita. Primeiro gigante da geriatria, iatrogenia. Primeiro gigante. Nós médicos causamos nos pacientes. Porque a gente quer tratar o sintoma. Chega lá, dá na pau, omeprazol, pau, simvastatina, pau. A gente vai, então 5 gigantes. Outra é instabilidade física. Outra é imobilidade, incontinência fecal. Então são 5 gigantes de geriatria que a gente precisa de prevenir, para evolução. Então tem que envelhecer saudável, começa agora. Nós estamos envelhecendo aí. Então a geriatria, na verdade, precisa de entender um processo de longevidade no sentido dinâmico, um processo desde já, agora. O tempo é agora. Das meninas daqui, né, na geração mais nova, até quem já está idoso já. Porque vai envelhecendo, a gente quer, não morre antes. Senão, faz sentido assim. Agora, se precisar, respeitando os psicólogos, eu não vou
aqui que eu já tive problema. São várias modalidades psicoterápicas. Cada um encaixa, né, de maneira personal aquela modalidade específica. Porque depende muito da aliança terapêutica com o profissional e principalmente a transferência contra transferência, a confiança daquilo que se apresenta. Pronto. Qual modalidade? Aquilo que você adequar. Obviamente, cientificamente, tem aquelas modalidades com mais eficiência que a terapia cognitivo-comportamental. Mas a psicanálise ela pode ser importante para cada caso. E a terapia de apoio? Importante para cada caso. Terapia sistêmica? Importante. Tem vários bons psicoterapeutas. Mas, agora eu vou ter problema. Terapia é importante. Mas atividade física, ela é superior à psicoterapia. Aqui não desfazendo psicólogo. Importantíssimo psicoterapia. Mas a atividade física, num ponto de vista científico, ela é superior. Eles se incrementam, são complementares, obviamente, mas no sentido. Agora, não adianta ir lá na terapia e troca, está lá inércia. Vai adiantar? Então, o que é mais importante? Levantar a bunda da cadeira e fazer atividade física. É isso. Então, você vai lá, paga a terapia semanal, e no final, você, você tem que ir para atividade física. Para a pessoa te falar. Estou te falando, tchau. Preciso de ir. Nesse sentido, vai melhorar. O resultado vem da conscientização. E sempre falo, faz parte da cura o desejo de ser curado. Não adianta também a pessoa estar lá fazendo psicoterapia e não se organizar nesse contexto. O sono, já falei, vou repetir. Algumas maneiras de se ter uma boa noite de sono é desconectar o uso de tecnologia, de aparelhos de celular, ou de luminosidade, ter técnicas relaxantes, concentrar o corpo para, né, ler a Bíblia. A Mayara lê na minha cabeça lá a noite inteira, não vamos ir. Não, hoje não, vai. Aí eu já me cochilo rapidinho. Tá? Mas por quê? Se a gente escuta ou lê algo que te deixa em paz, a oração, ela é meditação, ela eleva, você transcende, e você acalma, e você dorme. Então você precisa disso também, né? Então os benefícios do sono é um processo contínuo. Então ninguém fica sem dormir e troca 10 milhões de reais por uma boa noite de sono. Verdade, não é? Não uma noite só, uma noite contínua. Né? Obviamente, uma noite só a gente fica sem dormir por os 10 milhões, mas você entendeu, né? E alguns versículos para a gente acalmar, que traz a paz, que traz aí para a gente poder ir para o final dessa palestra, dessa apresentação. Eu gosto muito desse aqui. Está lá em Mateus, viu, Maera? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E encontrarei descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está lá. Tem que encontrar a paz na Bíblia. É ali, está ali. Gostaram daí? O slide está mandando vocês lerem mais aí, porque não está mudando, não. É para vocês firmar nesse versículo aqui. Então vamos lá para o Salmo. Aquietai-vos, está lá em Salmo 46, 10. E saber que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Deus é Deus. Está aí a igreja. Você viu que coisa? Esses quarteirões todos aqui. Você acha que lá é menos pecado ou mais pecado? Está lá os outros quarteirões tudo aqui, isso aqui está desde outro com luz normal. É porque nós tínhamos que vir aqui. Não é que é menos pecador que mais nós, não precisamos de ouvir. Está aí aberta a igreja. Então, mas Deus é Deus, deixou cair nada aqui, está tudo normal. E até a luz que acabou na cidade inteira aqui está funcionando. Está certo, né? Eu fiquei pensando, será que vai ter? Vai, bom, não é possível, não, vamos mudar essa data. Está ali. Êxodo, lembra-te do dia de sábado. Sábado tem que ser santificado, né? Para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Mas no 7º dia, que é o sábado do Senhor, teu Deus, não farás nenhum trabalho. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu forasteiro, nem das tuas portas para dentro.
Está lá em Êxodo 28. Tem que descansar. Até Deus descansou no 7º dia. Tem que descansar. Está falando para descansar mais aí, William. Vocês devem ficar apavorados com esse temporal. Esse salmo é da minha avó, Dona Neném do Caboclo, lá de Tarumirim. É 94 anos, eu fiz um livro inspirado nela, e até nessa apresentação era parte do livro, Desacelere. E esse versículo que eu mais aprendi com ela, e traz justamente ela, porque era uma pessoa muito serena, Dona Neném, brava igual a Carinana, mas serena no sentido de trazer a paz, mas muito positivo, né? Deitai-me faz em verde espaço, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Amém? Então, todos esses versículos aqui, amém. Está lá em Marcos 6:31. E que ele disse: vinde vós à parte, para um lugar no deserto, e repousai-me um pouco, porque eram muitos que iam e vinham, de modo que não tinham tempo para comer. Não precisa ir, a gente entender nessa dinâmica, de ter o seu tempo, de se organizar. Está lá desde todos os tempos, está lá em Marcos, né? Em Provérbios é forte, para você ver, vamos lá. 19:2. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Então, trabalhar a impulsividade. Agora na moda aí, eu sou TDAH, então isso é impossível, aí justifica. Então vai aqui, né? 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Lancem, então, deixa Deus cuidar disso aí. Provoca, calma, que ele tem a resposta. Obviamente, ter ansiedade também não é uma questão de falta de fé, não é uma questão que envolve outros fatores, mas buscar na religiosidade, na Bíblia, o caminho para poder controlá-la é adequado, porque te traz paz. Confiar. Salmo 37:7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te enfades por causa daquela que prospera o seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. A gente vê muito comparação nas mídias sociais, as pessoas ali querendo freneticamente, né? Querer ser o outro, viver a vida do outro, invejas, se comportar de maneira a julgar o próximo, né? Então, constantemente, ele dá a palavra aí, está lá em Salmo. A gente que deixa Deus agir, no seu tempo é o seu, né? E não querer ter as coisas do outro. É assim. Descanse. Porque, em primeiro lugar, até Deus descansou. Não estou no 7º dia, vir lá descansar. O grande problema é que as pessoas começam a ter justificativas, né? É porque eu tenho... é porque trabalho, as pessoas estão cada vez mais workaholic, trabalhador duro, prioriza, né? Trabalho, depois família, depois Deus. De inverter, né? Deus, família, trabalho. Se organizar dessa maneira. Tem que buscar aí, cuidar. Descansar, porque a gente precisa de se organizar nesse sentido, porque tem limite. Muitas pessoas adoecendo de síndrome de burnout justamente por não considerar o descanso como adequado. O descanso não é luxo, não. Todo mundo precisa descansar. Todos nós, não é luxo. O problema hoje, se não tivesse mídia social, a pessoa não vê, mas acaba comparando a vida nesse sentido, mas você precisa ir. Algumas estratégias eu vou deixar para vocês, do autocuidado, mas principalmente estabelecer limites de vida saudável, que você pode, de limitância nesse sentido, gastar tempo com rotina saudável, e incrementar atividade física nessa rotina. As prioridades. Nessas prioridades eu chamo a atenção, vou resumir assim. Para ter um equilíbrio emocional, particularmente, precisa de ter autoconhecimento, autogerenciamento e resolver problemas. Não conseguirá ter essa plenitude de equilíbrio emocional se não tiver
autogerenciamento, é um dos principais pilares para se organizar. Porque você pode se entender de si, eu sei meu limite e tudo, mas se você não tiver autogerenciamento, você não vai conseguir, do seu autoconhecimento, resolver problema. Vai bagunçar. Autogerenciamento é dar prioridade, redefinir prioridades. Né? É nesse sentido aí. De novo, aprender a dizer não já foi citado aqui. E para concluir, até virar assim, ó, a luta contra a ansiedade é uma luta diária pela... Olha para você ver, um psiquiatra falando, nossa humildade, me perdoa, não está legal, vamos corrigir isso aqui, não dá para mim, recua. Nosso coração rebelde tem dificuldade em se submeter ao bom querer soberano de Deus. O que se colhe essa atitude vai ser ansiedade. Quando aprendemos a descansar na providência amorosa do Criador soberano e zeloso, aprendemos o verdadeiro segredo de uma vida com menos ansiedade. Deus também usa nós, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, educadores físicos, nutrólogos, nutricionistas, né, para nos ajudar no tratamento de sintomas de doenças de maneira geral. Esse livro eu gosto dele, particularmente, é Uma Vida com Propósito, do Rick Warren, e ele coloca em uma das passagens do livro, se quiser conhecer as prioridades de uma pessoa, observe como utiliza o seu tempo. Como é que ele está utilizando? Quais são as prioridades? Porque as pessoas, corriqueiramente, uma vida muito estressante, se apegam nos bares, nas bebedeiras, nas questões que envolvam a vida mundana. Então a gente precisa de dar prioridades. E esse livro também eu gosto muito, Desacelere, que é o meu livro, escrito com o Dr. Rodrigo Assunção, é um servo de Deus, um cara brilhante, um psiquiatra lá de Joinville, Santa Catarina. Escrevemos esse livro junto, lançamos lá em Santa Catarina, é a segunda edição dele. E fala justamente das dificuldades. As dificuldades possa fazer com que a gente fortaleça a resiliência. Sair de uma situação adversa ainda melhor. É isso. As dificuldades nos impulsionam. Se não fosse aquela época, minha mãe saiu lá com a maquininha de costura na dificuldade, vindo aqui, às vezes não estaria aqui. Estava lá. Facilidade nos impede, nos trava. Né? Obviamente, é da forma do homem que a gente vê. Tem pessoas que vêem facilidade e conseguem desempenhar de maneira adequada. Mas as dificuldades, elas nos impulsionam, elas nos fortalecem, porque cria uma capacidade resiliente ainda melhor. E esse livro, O Itinerário do Equilíbrio, esse livro foi feito pelo Dr. Bruno Hermeli, também um colega psiquiatra daqui de Valadares. Ele trabalha comigo no Instituto Francisco Silveira. E nós escrevemos com o propósito de melhorar a dinâmica para aprender. Né? Não haverá situações diferentes. E deixa aqui meu muito obrigado. E quem quiser ter o meu contato ou questionar alguma situação da apresentação, segue aqui esse QR Code para entrar em contato e o telefone. Deixa aqui.